Então, gente, eu vou montar o desenho, tá? Desde o início aqui, tá? Vou desenhar aqui, primeiramente, uma linha horizontal que corresponde ao plano do quadro. Vou colocar aqui esse cubo visto de cima, tá? Vou usar aqui, para me ajudar, um esquadro 30-60, tá? Para marcar aqui um ângulo de 60 graus e um ângulo aqui de 30 graus, tá? Que daí eu já garanto ali que o objeto vai ficar ortogonal entre si. As faces, né? E vou colocar aqui esse objeto medindo 3 por 3. Tá? Eu estou fazendo 3 por 3 centímetros aqui, que eu sei que já vai caber na folha, né? E vai funcionar bem, certo? Vamos combinar, todos nós, que a distância do observador vai ser de 6 metros, tá? 6 unidades, alinhado com a aresta da VG, ou seja, aquela aresta ali que toca o plano do quadro, tá? 6 metros para cá. Tá? Então, isso aqui vale 3, isso aqui vale 3, isso aqui vale 6. Vou puxar uma linha paralela do observador para o plano do quadro, tá? Para marcar o primeiro ponto de fuga, e vou trazer uma outra linha paralela a essa aresta aqui agora, para marcar esse ponto de fuga. Quem preferir, use, né, o seu próprio esquadro, né, para marcar os paralelismos, né? Pode até apoiar ele ao contrário aqui, né, em relação à linha do plano do quadro. Mesma coisa aqui, para garantir que fique ortogonal e que as linhas fiquem paralelas entre si. Tá? Então, aqui está outro ponto de fuga. Isso é uma parte do desenho. Tá? A outra parte do desenho, que é a montagem da perspectiva propriamente dita, tá? Eu vou marcar aqui, muito sutilmente, a tal da linha de terra, só para ter a referência da altura. Então, a primeira linha de horizonte aqui que eu vou fazer, ela vai estar a 5 metros de altura. Aliás, 5 eu estou achando meio baixo, vou botar 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei 6 aqui. Tá? E aqui eu vou marcar a linha do horizonte. Então, essa aqui é a LH. Ponto de fuga, desce aqui, achei um. Ponto de fuga, desce aqui, achei outro. Tá? Então, esse aqui é um dos PF, esse aqui é o outro PF. E a altura da linha do horizonte é de 6. Agora, assim, por que é importante, né, a gente saber o zero, né, onde o desenho começa? Porque o cubo ele está assentado no chão, né, obviamente. Então, eu vou pegar essa aresta aqui da VG, vou descer ela até lá embaixo, onde é o zero, né, que é a linha de terra. Vou marcar aqui uma altura de 3 unidades. Está lá ele. Até aqui está tudo quase igual ao que vocês já fizeram. Né? A diferença é que vocês trabalharam com a linha do horizonte a 1,70. E agora a linha do horizonte subiu. Né? Ela foi para 6 de altura. Então, vamos armar essa perspectiva aqui agora, do ponto de fuga. Eu puxo estas arestas aqui. Mesma coisa, só que para o outro lado, lá para o outro ponto de fuga. E agora, até onde vai esse cubo? Observador. Olha para aquele pontinho lá. Projeta no plano do quadro. Desce perpendicular. Achei aqui um dos extremos aqui, né, desse cubo. Observador, olha para aquele ponto lá. Projeta no plano do quadro. E baixa até encontrar o outro ponto aqui. Então, está quase pronto, né? O desenho do cubo. Agora, isso aqui vai até lá também. E isso aqui completa deste lado aqui. Então, está aí, né? O nosso cubito visto por alguém que está
a 6 metros de distância e a 6 metros de altura. Tá? Então, isso aqui, né, é o que essa pessoa vai enxergar a partir desta posição. Linha do horizonte, ó, tá? Que é essa linha aqui, ela é a linha que, obviamente, né, é uma linha imaginária, que divide o céu, tá? Divide o céu da Terra. Tá? Então, vou fazer usando até umas cores parecidas com aquelas que a gente viu ali no SketchUp. Tá? E isso continua, né, pessoas? Isso não para aqui na linha de terra, esqueçam a linha de terra. Tá? O mundo não para ali, o mundo continua. Tá? A linha de terra é um mero artifício para a gente poder marcar a VG aqui do objeto. Tá? Calungas. Como colocar calungas aqui nesta perspectiva? Sabendo que os calungas vão ter aí 1,70 m, 1,80 m de altura. Tá? Vou partir aqui da VG. Né? Vou pegar aqui, né, alinhado com a VG, paralelo aqui ao plano do quadro. Aqui eu posso marcar um calunguinha de 1,80 m. Então, está ali ele. 1,80 m. Se eu levar uma linha desse calunga aqui, ó, lá para o ponto de fuga, tanto do pé como da cabeça dele, eu criei aqui uns trilhos, ó, que tem 1,80 m. Então, em qualquer lugar desse trilho aqui que eu dispor, né, um calunguinho, ó, eu sei que ele está da altura correta. Mas fica estranho assim, né, gente, começar a fazer um monte de calunga em fila, né, como se as pessoas andassem todas assim alinhadas. O legal é espalhar pessoas, né, pela perspectiva. Então, a gente pode, sei lá, pegar a altura desse aqui, trazer algo que é paralelo para cá, por exemplo, e aí eu sei que aqui, assim, né, eu posso colocar, sei lá, um grupinho ali de pessoas, né, conversando. Né? Daqui a pouco, quero trazer um calunga mais para frente aqui, ó, puxo no ponto de fuga, quem sabe, né? E aí consigo colocar alguém que está mais aqui assim, né? Quanto mais próximo, maior vai parecer esse calunga, e assim por diante, né? Posso marcar aqui, ó, na aresta do cubo, eu sei que a metade é 1,50 m, mais um pouquinho ali dá 1,80 m. Então, puxo aqui duas linhas lá daquela fuga, e sei que aqui assim dá para colocar uns calungas também, né? Quem sabe aqui tem duas pessoas abraçadinhas, né? Alguma coisa assim, tá? Então, esse tipo de desenho, né? É legal a gente espalhar os calungas, né? Pelo desenho. Semestre passado teve uma turma que a pessoa perguntou, né? A colega perguntou, acho que era uma turma minha do Zé, a Maria Paula, que a menina perguntou assim, tá, professor, se fosse uma girafa, né? Aí foi todo mundo para o Google ali pesquisar que altura tem uma girafa, né? Até por isso que tinha uma girafinha desenhada aqui, ó, nesse outro desenho aqui. Aí alguém descobriu lá que uma girafa adulta pode chegar a 6 metros de altura. Aí nós, 6 metros de altura, é o dobro da altura do cubo, né? Como é que a gente colocaria uma girafa nesse desenho aqui? Depende da posição da girafa, né? Depende de onde ela vai estar. Sei lá, digamos que a girafa estivesse alinhada com essa aresta aqui, ó. Tá? Essa aresta aqui. Tá? Então, eu vou colocar essa girafa, digamos que ela vai estar por aqui, assim, em algum lugar. 3 mais 3, né? Meço 6 aqui na VG, né? Vai ficar alinhada com a linha do horizonte aqui, que está a 6, né? De altura. Então, nesse caso aqui, é um animal que tem 6 metros, que é a altura da linha do horizonte. Então, essa girafa ela tem que ficar aqui assim, nesse desenho. Tá? Eu não sou lá muito bom para desenhar girafa, né? Mas a gente sabe que ela é pescoçuda, né? E tem lá umas patas compridonas, enfim, né? Uma coisa mais ou menos assim, né? Então, uma girafa nessa posição aqui, elas têm umas malhas assim, né? Pintadinhas e tal. Uma girafa nessa posição aqui ficaria, né, com 6 metros. Se essa girafa estivesse lá nos Cafundó Judas, então eu posso pegar aqui, ó, os mesmos 6, né? E colocar em outro ponto aqui qualquer, né? Porque a girafa, como ela tem 6 metros de altura, então ela sempre, nesse caso aqui, vai ficar alinhada com a linha do horizonte, né? Lá na sua cabeça.
né? Porque uma girafa tem 6 metros. Agora, as pessoas que têm 1,70 m, elas vão ter que se espalhar pelo desenho, né, de alguma outra forma. Certo? Deixa eu dar um pause aqui na gravação. Então, agora o novo desenho, gente, ele é o mesmo esquema, tá, do cubo 3 por 3 por 3, observador afastado 6, alinhado com a aresta que toca o plano do quadro. Só que agora, a linha de horizonte estará a 10 metros de altura. Tá? E aí vai acontecer uma coisa aqui, que é o seguinte. O desenho da perspectiva, ele vai se sobrepor um pouquinho ao desenho da planta. Mas essa sobreposição, ela não significa absolutamente nada, tá? É só porque não tem espaço na folha para eu poder desenhar mais para baixo. Então, os desenhos eles vão se misturar um pouquinho aqui, tá? O que não é nenhum problema, tá? Então, não se confundam com o desenho da perspectiva e o desenho da vista superior, tá? O que está lá no PowerPoint também, tá? Isso aí, tá? Isso aí é normal, é tranquilo, tá? Não tem problema algum. Então, vou marcar aqui uma linha de terra, tá? Bem fraquinha, porque a linha de terra a gente só usa para marcar a altura aqui, tá? A altura desta linha de horizonte será de 10 unidades, tá? Então, está aqui, ó. Essa altura aqui é 10. Então, a linha do horizonte veio parar aqui em cima. Atenção! Estas conexões aqui da linha do horizonte, isso aqui não significa absolutamente nada, tá? É uma mera sobreposição de dois desenhos, porque não tem espaço para fazer mais para baixo aqui. É só isso que está acontecendo, tá? Então, vamos marcar a posição do cubo lá no VG, 1, 2, 3. Essa aresta aqui está em VG, né? Alinhada lá embaixo. Ponto de fuga projetado na linha do horizonte, um está aqui, o outro está lá. Tá? Então, esta aqui, ó, é a linha do horizonte. E vamos lá, puxar estas linhas, né, lá para aquele... Quem quiser, tá, gente, usar uma régua, usar um esquadro, traçar uns pontinhos básicos, assim, para depois fazer a linha, fique à vontade, tá? Eu gosto sempre de me desafiar, assim, a fazer a linha e ir até o ponto de fuga, tá? Mas aí é uma coisa pessoal, né? E eu acho que é uma coisa que vocês também têm que praticar, né? Que é essa coisa do traço, né? Ficar bem ajustado. Então foi, né? Acho que está razoável aqui, né? Indo lá para o ponto de fuga. Até onde vai esse cubo? Observador. Olha para aquele cantinho, projeta no plano do quadro e desce, vertical. Achei uma lateral aqui. Observador, olha para aquele cantinho, projeta no plano do quadro, achei aqui a outra face. Então, está pintando aqui esse cubo. Ó. Ele vai ficar um pouco mais bicudo, tá? Porque o observador está mais alto. Né? Então, isso aqui vai lá para aquele ponto de fuga. Isso aqui vem aqui deste ponto de fuga. E está surgindo aqui esse cubinho. Tá? Eu só estou colocando aqui uma sombrinha própria para melhorar um pouquinho a questão da visualização dele para vocês aí na tela, certo? E o resto é a mesma coisa, tá? Se tivesse um calunga aqui assim alinhado com a linha de terra, maravilha. Né? Um calunga mais lá atrás, podemos fazer os trilhos aqui do calunga e encontrar um outro calunguinha que está ali, né? Daqui a pouco ali tem um grupinho de pessoas, né? Sei lá, aqui para o outro lado, né? De repente aqui assim tem um famoso ciclista, né? Mais alguém que está em pé aqui do lado, e assim vai, tá? Agora a linha do horizonte está lá, ó, né? Poderia, inclusive, né? A gente não vai fazer isso agora, né? Mas é o tipo do desenho, né? A gente poderia usar os mesmos pontos de fuga aqui, e daqui a pouco até inventar outros elementos, né?
mais lá adiante, ó, sei lá, daqui a pouco aqui assim tem um outro objeto, daqui a pouco são 2 blocos, né? 2 edificações. Então, isso aqui respeita aquela mesma regra ali, né? Daqui a pouco, sei lá, mais adiante aqui vai surgir um outro bloco aqui que é mais alto. Estou inventando umas coisas aqui, Maria Paula, mais para eles verem que a regra é sempre a mesma, né? Para desenhar qualquer coisa, né? O cubo, ele é só um ponto de partida, né? Para a gente poder fazer aquilo que vocês precisam aprender, né? Nesse momento. Então, isso aqui é céu, né? Acabei fazendo um objeto mais alto aqui, né, do que a própria linha do horizonte, que nesse caso aqui está a 10 de altura. E o que está daqui para baixo é terra, né? Isso aqui, obviamente, não para aqui nessa linha, tá? O que a gente só sugere para vocês, sempre recomenda, né, orienta, enfim, é que vocês procurem fazer desenhos que sejam bem distribuídos dentro da folha, que vocês não levem o desenho até o limite da página, né? Deixem sempre uma folguinha aqui, quem quiser daqui a pouco inventar uma margem, alguma coisa assim, tá? E lembrem-se também, né, gente, que a identificação do desenho, enfim, também é parte do trabalho, né? Então, daqui a pouco, sei lá, inventar alguma coisa para colocar o nome, né, que fique alinhado de algum jeito, né? Sei lá eu, né? Vamos colocar aqui. Fulano de tal, né? DC2, 2021/2, sei lá eu. Né? Montar essa pranchinha assim também de um jeito que se possa ver a construção do desenho, mas que a prancha como peça gráfica também, né, seja algo que funcione legal. Só para quem quiser, quem se animar, tá? Uma coisa interessante é pensar, tentar achar qual a altura, só volta ali, Pita, a altura desse elemento que é mais alto que o Pita colocou aqui, né? Para quem se animar, tá? Porque isso aí também teria que traçar linhas de relações, né? Aqui. Vamos tentar descobrir que altura vocês acham que... É bem alto. Que altura vocês acham que tem esse prisma aqui, gente? Uma coisa é certa, ele tem mais que 10 metros de altura, porque ele passou da linha do horizonte. Então, isso a gente já sabe. Quão mais do que 10, que altura vocês acham que esse cara aqui tem? Vamos descobrir aqui. Ó. Vamos prolongar isso aqui, ó, essa altura dele. Vamos prolongar até o trilho que está na VG aqui. Ó. Uhum. É essa altura aqui, né, Maria Paula? Exatamente, exatamente. Prolonguei para cá. E agora, desse ponto de fuga aqui, eu vou trazer uma linha para cá. Até a VG. Tem que alinhar com a VG também. Ele é alto pra caramba, esse cara aqui. Ó. Se ele tivesse em primeiro plano, ele teria essa altura aqui, que é de cerca de 13 metros. Ó. Tá? Então, esse cara aqui, ó, que eu desenhei livremente, né? Se eu quisesse descobrir aqui a altura dele, projeto esses pontos aqui lá na VG, né? Projetei para cá primeiro, achei a aresta no trilho da VG, projetei do ponto de fuga para a VG e achei aqui, né, a H desse cara aqui é 13 metros. Vocês entenderam? Acaba chegando lá no ponto onde está a VG também, né? Tem que ser transferido por meio desses pontos de fuga alguma linha que dê essa relação de altura. Então, entendendo isso, e claro, é uma coisa que precisa experimentar, né? Mas vocês acham qualquer elemento na perspectiva. Tá bom? Muito bem, eu vou encerrar essa gravação aqui então.